Olá, gente, boa tarde, a paz esteja com cada um de vocês. A tenda largou aqui, né? Vocês estão vendo que o negócio tá estreito. Eu quero desejar boas-vindas para vocês nessa nossa transmissão, nosso encontro agora à tarde. Que vocês sejam abençoados, que vocês venham aprender conosco, aprendermos junto. Eu vou deixar uma palavra aqui para nossa meditação. Deus, ele pôs no meu coração de estar falando sobre os dons específicos que ele designou para a sua igreja. O que uma igreja precisa para ela ser aperfeiçoada? A igreja, ela consegue se aperfeiçoar sozinha? Ela consegue se santificar sozinha? Ela consegue caminhar sozinha? Então nós vamos aprender nessa tarde quais são os dons que Jesus deu a algumas pessoas, dons específicos. Não estou falando de dons espirituais, eu estou falando de dons específicos, ministeriais, para conduzir a igreja ao aperfeiçoamento que Cristo deseja. Não ao aperfeiçoamento nosso, mas ao aperfeiçoamento que Cristo deseja que a sua igreja alcance, né? Então nós vamos ler aqui, eu vou deixar para a meditação de vocês, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 11 até o 16, que nos diz assim, olha o que a palavra de Deus vem nos dizendo. Isso aqui foi o apóstolo Paulo sendo usado por Deus para poder escrever essa carta à igreja de Éfeso, né? Para poder explicar como que funciona o corpo de Cristo. Se a gente observar um pouquinho antes desses versículos que eu passei para vocês, vocês vão observar que o título dessa leitura é falando sobre a unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está dividido, ele é único. Ele é único, ele não está dividido. Quem causa divisão são os homens. Mas Cristo não divide sua igreja. A igreja dele é una. É única, né? É aquela que é lavada e remida no sangue do Cordeiro, que anda de acordo com as suas diretrizes. As diretrizes de quem? Não as diretrizes da igreja, mas de acordo com as diretrizes divinas. Então nós vamos ver aqui Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, que nos diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, em algumas traduções, mestres ou doutores, né? Tendo em vista, olha qual é o propósito de Cristo quando ele chama essas pessoas, esses 5 ministérios específicos. O que Jesus quer dessas pessoas que ele separou com o propósito de aperfeiçoar a igreja? Então, tendo em vista o aperfeiçoamento, versículo 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, aí já se trata de nós, todos, num conjunto, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado ou bem alinhado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Então veja bem que essa palavra que Paulo escreve aos Efésios, ele vem falando sobre a unidade do corpo de Cristo. A gente já começa assim pensando, se Cristo quer a igreja em unidade, por que é que há tantas disputas? Por que é que há tanta competição? Se o foco é único, é preparar a igreja para viver em unidade na presença do Senhor, para servir ao Senhor em unidade. Não é servir ao Senhor competindo, não é servir ao Senhor querendo mostrar que é maior do que o outro, não é servindo ao Senhor dizendo meu ministério é melhor do que o teu, porque nós sabemos que há uma só fé. A Bíblia nos diz que há uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um único Senhor. Então, quem é que causa essas divergências? É o próprio homem. É o próprio homem, e por trás de todas essas situações há uma intenção do homem se promover diante do reino de Deus. E eu costumo sempre falar uma coisa que eu aprendi com o pastor Denis. Hoje ele está na Paraíba. Pastor muito amado. Ele, uma vez, num culto de terça-feira, ele falou assim, o Espírito Santo de Deus não é exibicionista. Ele supre as necessidades do povo de Deus. Aquilo falou muito forte dentro de mim. E eu espero que Deus fale, que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa tarde, de uma maneira que nos impacte, que nos leve a mudar de atitude. Porque não adianta a gente ouvir sermão todos os dias. Todos os dias Deus está querendo comunicar qual é a vontade dele para a nossa vida. E a gente insiste em querer fazer a vontade de Deus, mas tirando um pouquinho para cumprir os nossos propósitos. E Cristo não tem compromisso com o propósito humano. Sabe? O compromisso de Cristo é que por meio desses dons a gente venha alinhar, aperfeiçoar a igreja, edificar, estruturar, levando ela à unanimidade. E aí nós observamos a guerra que existe nos dias atuais no meio da igreja contemporânea. Cada um quer mostrar que destaque. O fulano está destacando mais lá, a fulana está destacando mais lá, o fulano está destacando mais lá. E Jesus está ficando onde? No meio de todo esse destaque. Será que o nome de Jesus não está sendo usado somente para mascarar as nossas intenções? E aí eu venho lembrar nessa tarde de que nossas intenções, venho lembrar, porque quem está num nível desse já sabe que nós fomos chamados e Deus sonda as intenções dos nossos corações. Ele pesa na balança e ele retribui a cada um de acordo com as intenções dos corações. Toda atitude tem
intenções ocultas por trás das atitudes. E nem sempre as pessoas revelam quais são as suas intenções, mas o Espírito Santo de Deus, ele esquadrinha por meio da palavra, as nossas intenções dos nossos corações. E aí nós vamos observar que aqui, por meio dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, vem dizendo assim, e ele mesmo deu. Quem é esse ele? É o próprio Jesus. Se você puder, acompanha depois, faça a leitura do capítulo 4 todinho. E ele mesmo, ou seja, Cristo mesmo, deu uns para apóstolos. Né? Eu costumo explicar essa questão dos 5 dons ministeriais, eu costumo explicar por meio dos dedos das mãos, porque afinal são 5. São 5, né? 5 dedos, representando os 5 ministérios. Então, eu sempre friso isso, porque fica mais fácil da gente guardar, da gente memorizar. Eu fui dar um estudo lá no estado da Bahia, e quando chegou no final, eu citei sobre isso, e quando chegou no final, o pastor falou, pastora, torna a repetir aí essa questão dos dedos das mãos para fixar melhor na mente da igreja, porque ele achou interessante, porque só falar o que cada um significa, o que cada um, qual a função de cada um, a gente pode esquecer do que foi falado, mas quando é demonstrado por meio de uma imagem, por meio de um desenho, algo que nos foca melhor, então fica mais fácil da gente entender. E aí nós vimos aqui que ele mesmo, o próprio Jesus, ele deu uns como profeta, então eu represento profeta como esse daqui, ó, como apóstolo. Ele deu uns como apóstolo, não é um como apóstolo. Ele deu uns para apóstolos, pode ver que está no plural. Uns para apóstolo, olha aqui o polegar. Outros para profetas, esse daqui, nós vamos saber o porquê de tudo isso. Outros para profetas, né, que foi o que eu acabei de falar, que é o indicador. Outros para evangelistas, que é o dedo do meio, né? Outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Então, quando Jesus escolhe esses cinco tipos de pessoa dentro do meio do seu povo, é ele separando 5 pessoas em funções específicas para poder trazer a paz, pastor Ulisses, Deus te abençoe. Então, quando a gente entende que cada um desses tem uma função e que cada um é útil no reino de Deus, a gente entende o tamanho da responsabilidade nossa como obreiros do Senhor, como liderança que compõe esses 5 ministérios aqui, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre ou doutor. E o que Jesus queria com isso? Ele queria o aperfeiçoamento da sua igreja, a edificação da sua igreja, o crescimento, o estruturar dessa igreja. Tanto é que depois a gente segue lendo, nós lemos aqui, por que ele quer aperfeiçoar a igreja? Por que ele quer estruturar a igreja? Por que ele quer amadurecer a igreja, fortificar a igreja? Para que a igreja não seja levada como meninos inconstantes pelos ventos de doutrina. Então, essa bagaceira que a gente está vendo aí no meio cristão da igreja contemporânea, já é predito aqui desde essa época, já tinha uns charlatões, já tinha umas pessoas que criavam doutrinas, ventos de doutrinas, para poder dispersar, usados por Satanás, para dispersar a igreja do foco. Não é, pastor Ulisses? E aí Deus vai e levanta o pastor Ulisses como profeta, né? Como profeta, como mestre,
para poder combater esses charlatões, para poder combater essas ervas daninhas do meio do povo de Deus. A gente observa que, eu gosto sempre de explicar isso, o apóstolo, eu lembro que uma vez eu presenciei o pastor Ulisses mesmo pregando, e ele dizendo, ele ministrava sobre o rei Adoni-Bezeque, né? E que tinha mania de cortar, eu falo mania, né, na linguagem nossa de hoje. Ele pegava os reis nas guerras e ele cortava o polegar da mão, né, pastor Ulisses? O polegar das mãos, guardei. Polegar das mãos e o polegar dos pés. Por quê? Porque se corta isso daqui, tira o equilíbrio da mão de poder segurar algo, de empunhar a espada naquela época, né? Empunhar a espada para poder lutar nas guerras. Então esse rei, ele era malvado, ele era maligno, ele cortava os polegares da mão direita e o polegar dos pés da mão direita, os polegares, e tanto dos pés quanto das mãos, para que tirasse o equilíbrio. Então a gente observa que tirando o polegar da mão, tira o equilíbrio do manusear, de tudo aquilo que a gente vai pegar. Dos pés, tira o equilíbrio de permanecer de pé. Paz Madá. Então a gente observa que Satanás, ele tem estratégias de poder querer arrancar o dedo polegar, trazendo uma simbologia para os dias atuais, sabe? Para poder provocar desequilíbrio, principalmente na liderança do Senhor. O alvo maior de Satanás não é tanto com a membrazia, é com quem conduz a membrazia. Porque quem conduz a membrazia tem que estar com foco, com a visão totalmente voltada para o Senhor. Um minuto que Satanás consegue nos dispersar, causar embaraço em nossas vidas, ele causa estrago no meio da membrazia. Então o foco de Satanás não é o plenário embaixo, é quem está como atalaia nas torres, quem está numa posição maior, quem Deus chamou para uma posição maior. Sabe o que acontece? Se ele focar, se Deus me pôs numa torre para ficar atento a um povo, a um plenário, e eu ficar, ao invés de eu focar no alvo que é Jesus Cristo, eu focar nos embaraços que está acontecendo no plenário, eu perco o foco, e quando eu perco o foco, eu deixo de passar os comandos do céu que eu recebo para o povo permanecer estruturado, para o povo permanecer se aperfeiçoando. Então, quando nós somos dispersos, quando nós somos levados a sair, deixar de olhar para o alvo e olhar para uma outra direção, nós nos tornamos alvos de Satanás. E é o que mais tem acontecido nos dias atuais, na igreja contemporânea. A gente observa que Deus levantou alguns como apóstolos. E os apóstolos são aqueles que são enviados para abrir a obra, para abrir uma igreja, para conduzir uma obra num lugar que não teve ainda uma igreja lá naquele lugar. Então, apóstolos são aqueles que são enviados. Mas nós vimos que esse apóstolo, que ele é enviado, ele tem que trabalhar em conexão com o profeta. Deus vai levantar junto com esse apóstolo, Deus vai levantar o profeta para ajudar o apóstolo. Deus vai levantar o evangelista para poder ajudar o apóstolo. Deus vai levantar pastores e Deus vai levantar mestres no meio desse povo que Deus vai entregar para alguém. E aí nós observamos que o apóstolo, ele tem contato com todos. Se vocês observarem, o polegar tem contato com o pastor, com o profeta, tem contato com o evangelista, tem contato com o pastor e está em contato com o mestre. Precisa ter essa ligação, essa comunhão, né? Precisa ter essa comunhão, precisa ter essa sincronia, essa harmonização para poder o aperfeiçoamento da igreja sair do jeito que Deus quer, do jeito que Jesus, o dono da igreja, quer.
Então, se esse apóstolo deixa de conversar com o profeta, ele corre o risco de não ter a ajuda do profeta. Se ele corta as relações com o evangelista, ele corre o risco de perder o crescimento da igreja. Crescimento quantitativo. Quantitativo. Porque o evangelista, ele é responsável pela quantidade, pelo rendimento em quantidade, do crescimento em quantidade da igreja. O profeta, ele é encarregado de apontar, de direcionar, de encorajar, de consolar, de edificar. Ele foi levantado para isso. E tem que haver uma harmonia muito grande aqui, ó. Vamos dizer que Cristo é o braço que movimenta isso daqui, ó. Se não tem isso daqui, não tem movimento aqui. E é tudo um entrelaçado no outro. O braço depende do corpo. A mão depende do braço e do corpo. E todos dependem do cérebro, do cabeça que é Cristo. Então ninguém faz nada se o cabeça não dá comandos. Se o cérebro não dá comando, nem o dedo responde, nem os dedos respondem, nem a mão responde. Tem tanta gente de mão atrofiada aí, porque o cérebro parou de mandar comando. Às vezes, o apóstolo está recebendo os comandos, mas o profeta ou um desses daqui não estão na mesma fiação. Então um começa a achar que o outro está vendo coisa demais, que o outro não está tendo visão de Deus, que ele vê a coisa de um jeito. O corpo de Cristo não está dividido. O corpo de Cristo, quando o apóstolo tem uma visão, todos têm a mesma visão. O apóstolo fundou a igreja, mas o profeta foi levantado para edificar, encorajar, enfim, fazer tudo que um profeta faz. E nós vamos ver que o evangelista, ele produz outros evangelistas. Ali ele vai descobrir. O apóstolo, juntamente com o profeta e com os demais, acaba descobrindo quem é quem no reino de Deus. Qual a função de cada um ali. E aí nós vamos ver que o evangelista, ele é responsável pelo crescimento quantitativo. O profeta, o pastor e o doutor, o mestre, ele é responsável pelo crescimento qualitativo, pelo crescimento de qualidade. E vocês observam aqui comigo que Deus levantou mais pessoas para o crescimento qualitativo do que para quantitativo. Porque Deus não está preocupado com quantidade. Porque está tendo muita quantidade que está caminhando a passos largos para o inferno sem nenhum pingo de qualidade. Né? Servindo a Deus do jeito que, como diz os nordestinos, do jeito que Deus manda. Qualquer jeito. E a gente não tem que servir a Deus do nosso jeito, da maneira que nós achamos. É do jeito que a palavra manda, é do jeito que Deus quer. Do jeito que a palavra nos ensina. E aí nós vamos observar que existe uma sincronia, existe uma comunhão aqui, ó, para poder funcionar perfeitamente e a mão atender a necessidade do corpo. Do corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, olha bem que nós não estamos na maior parte do corpo. O apóstolo não é representado pela coxa, é representado pelo polegar. O profeta não é representado, sabe, pelo pé. Não. O evangelista, ele não é representado pela cabeça. Ele é representado, veja bem, que são por partes pequenas do nosso corpo. Nós somos pequenos diante do Senhor. Diante do Senhor. Nós estamos aqui para servir a noiva do Cordeiro. Quem nos faz grande é o Senhor. E a palavra de Deus diz que quem quer ser grande trata de diminuir. Trata de diminuir na presença dele, que aí o Senhor vai nos fazer, nos tornar grande. Eu nunca vi gente grande cair na graça do Senhor. Geralmente, a paz, irmão Alain, que Deus te abençoe. Geralmente são pessoas que se aniquilam
para poder Deus sobressair por meio da sua vida. Né? É o nome do Senhor que deve ser glorificado. Eu estava meditando nessa palavra e eu achei muito interessante aqui, antes dessa parte que eu li para vocês, que diz assim, ó, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então Deus ele é um Pai que ele está sobre todos, não é sobre alguns. Sobre é cuidado. O cuidado de Deus é sobre todos. Ele não tem os queridinhos dele, não. Ele tem os íntimos dele, é diferente. Íntimo é uma coisa e queridinho é outro. Queridinho é coisa de homem. Íntimo é diferente. Então Deus não tem queridinho, não tem preferido. Ele tem íntimo, pessoas que se relacionam com ele com intimidade. E aí nós vamos observar que ele é sobre todos. Primeiro ele é sobre todos. Depois ele é por todos. Por quê? Porque ele não faz acepção de pessoas. A paz, irmã Luciana. Paz do Senhor, que Deus te abençoe. Ele é sobre todos primeiro. A proteção de Deus é sobre todos. Aí vem dizendo o quê? Que ele é por todos. Às vezes a gente é tão ousado no mundinho que nós vivemos que nós achamos que Deus só deve dar atenção para quem é evangélico, para quem é cristão, gente. E Deus não é evangélico, Deus é Deus. Deus não é cristão, ele é Deus. Ele é Deus de todos, ele é sobre todos, ele é por todos e ele é em todos, né? Agora cada um vai exalar Deus de acordo com a atenção que a gente dá para esse em todos. Se a gente reconhecer que ele está em nossas vidas e começar a se relacionar com ele, com intimidade com ele, não é visitar Deus, é habitar com ele. Porque o Salmo 91, ele deixa bem claro para a gente que aquele que habita, é aquele que habita, não é aquele que visita de vez em quando. Então, para aqueles que habitam debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso vai trazer descanso para quem habita debaixo. Então, isso daí é uma questão não de queridinho, mas de intimidade. Então, habitar com é diferente de visitar ele, né? Então, as promessas do Salmo 91 é para quem habita, não é para quem visita. Quem visita desfruta de alguma coisinha, mas quem habita toma posse de tudo. Não é assim? E aí nós vamos observar que Deus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, voltando aqui para o nosso estudo. Aí ele levantou outros para evangelistas, outros para pastores. Por que que esse dedo aqui da aliança, representa o pastor? Se trata de aliança, de pacto, de pacto. O pastor, ele é responsável pelo rebanho. Ele é chamado por Cristo lá em Apocalipse como anjo. O anjo é quem guarda, é quem protege, é quem transmite a mensagem. É quem cuida, é quem escolta, é quem acompanha de perto. Nós sabemos que o anjo do Senhor acampa ao redor, livra, guarda. Pastor é comparado ao anjo por conta disso, por conta da proteção, por conta de guardar o rebanho, de nutrir o rebanho, sabe? A incumbência do pastor é muito grande. Há um momento lá em Apocalipse que ele diz que se o pastor não tomar cuidado, ele vem e arrebata o candeeiro da mão dele, o castiçal da mão dele. Isso é um alerta da parte de Deus. Ou você cuida da minha noiva, ou eu arrebato da tua mão, né? Eu ouvi essa semana um pastor dizendo assim: cuidado com a noiva do cordeiro, porque você é alguém que ele escolheu para cuidar de algo muito precioso. É a noiva do noivo, e esse noivo é ciumento. O noivo é dono da noiva, está se preparando para o casamento. Então essa noiva pertence a um noivo. E aí,
achei lindo nessa fala foi que ele falou assim: muitos estão tentando atrair a noiva para si. Isso é muito sério, gente. Eu sinto assim, é uma responsabilidade muito grande, é muito forte isso, sabe? Muitos estão querendo, ou seja, esses muitos é a liderança do Senhor, que Deus constituiu para guardar o rebanho, para cuidar, para nutrir, para alimentar, para dar água, para poder aperfeiçoar, preparar para o crescimento, edificar, trazer maturidade por meio da palavra. E às vezes a noiva está sendo atraída porque está cuidando. E isso provoca ciúmes no noivo. Porque a noiva tem que estar focada no noivo e não em quem está cuidando dela, né? Tem muita gente atraindo o olhar da noiva para si e mantendo a noiva como refém. Se a gente ministra a palavra de Deus, se a gente ensina, se a gente trabalha em comunhão, em sincronia com essa turminha aqui, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, gente, não tem como dar errado. Cada um desenvolvendo a sua função. E eu achei muito forte isso, quando, eu não lembro qual foi o pastor, que ele dizia isso: a noiva tem dono, o noivo é ciumento, não tente distrair a noiva, o olhar da noiva, tirando o foco da noiva, olhar para o noivo, para olhar para si. Porque se fizer isso, vai acabar tendo problemas, porque o noivo é ciumento. E um noivo ciumento, ele é capaz de qualquer coisa para poder trazer a sua noiva de volta com um olhar para si. Né? Isso é muito sério. Então, não tem como dar errado quando esses daqui, ó, trabalham de comum acordo para a noiva ter olhos só para o noivo, né? Então, essa coisa de atrair o olhar da noiva para nós, por trás disso vem a vanglória, vem o exibicionismo, né? Isso é muito sério. Vem ao invés de ter o domínio próprio sobre o rebanho, quer dominar o rebanho para si. E aí não tem como Deus agir. Aí Deus deixa nas mãos da gente sozinho para ver o que é que a gente consegue fazer com a noiva dele sem o auxílio dele. Então, é muito sério a liderança de uma igreja que Deus constitui para cuidar da noiva dele. Se soubesse o peso que ele nos outorgou, que ele nos responsabilizou, andaria assim, sabe, com muito cuidado. A gente tem que andar o tempo todo pautado na palavra de Deus, para a gente não cometer alguns desequilíbrios com a noiva, né? Jesus, ele vem buscar uma noiva sem arranhão. Jesus vem buscar uma noiva sem feridas. Aliás, ele deixa bem claro que a noiva dele é sem mácula, é sem mancha, é sem ruga, é sem defeito. E ai de nós se provocarmos esse defeito na noiva do Cordeiro, porque nós fomos chamados para aperfeiçoar e não para tirar a perfeição dela, e não para induzi-la à imperfeição, né? Então, o dono da noiva, o noivo tem um ciúmes muito grande e requer dessas 5 posições aqui, ó, dessas 5 funções, trabalhar em harmonia, em como eu deixo as divergências de lado. Ser humano é assim mesmo, sabe? É lixo um polindo o outro. Mas esse polimento não pode causar feridas na noiva. Não pode provocar arranhões na noiva. É um polindo o outro, um aperfeiçoando o outro aqui, uma lixa passando na outra e aperfeiçoando, para nós aperfeiçoarmos a noiva para entregar quem lhe é devido. É muito profundo isso daqui. E aí nós vamos observar aqui
Olha que coisa mais profunda. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. A gente tem que estar como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor, como mestre, promovendo isso, o desempenho do ministério. O que é desempenho? É crescimento, né? Uma coisa que está desempenhada é uma coisa progressiva que está em andamento, porém, nós estamos promovendo o crescimento, o aperfeiçoamento desse povo. E não é conforme eu acho que é o correto. A gente anda muito cheio de achismo. A gente tem que consultar a palavra de Deus para poder saber qual é o achar de Deus. O que Deus acha? Não é o que eu acho. Tudo nosso tem que ser pautado. Nós temos aqui um manual de regra, sabe, que nos conduz para a vida eterna e que nos ensina como conduzir esse povo para a vida eterna. E aí ele diz assim, ó, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. No caso, a igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Gente, mas eu vou dar um stop aqui. O corpo de Cristo é a igreja. O cabeça é Cristo. E se você olhar a anatomia de um corpo, Deus me trouxe isso à memória que eu ensinei um tempo atrás. Se você olhar a anatomia do corpo, como que um corpo é, como que Deus desenvolveu um corpo, você vai ver que o cabeça, o cérebro, ele manda os comandos. Ele tem todas as ramificações nervosas que passam aqui por trás, pelo nosso pescoço, e daí passa pela coluna e distribui para os membros. Pode ver que quando a coluna está quebrada, dependendo da posição da coluna, a pessoa fica paraplégico, pode ficar tetraplégico, e fica só a cabeça funcionando e o resto do corpo vegetando. E aí, uma época aí atrás, Deus conversou comigo para eu transmitir para o povo, para os líderes dele. Eu não lembro se foi numa palestra ou se foi numa ministração normal que eu fui convidada em alguma igreja. E aí o Espírito Santo trouxe isso para mim, assim, em cima do altar, e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, o cabeça sou eu, Cristo. Mas daqui desce os comandos e passa pela estrutura maior, que é quem manda os comandos para o corpo. As ramificações nervosas, os comandos do cérebro passam pela coluna. Se a coluna parar de funcionar, as ramificações nervosas, os lugares por onde passa os comandos do cérebro for afetado, então compromete todo o corpo, compromete todos os membros inferiores. E aí Deus falou assim, fala para minha liderança. E Deus me trouxe à memória isso hoje, agora. Fala para minha liderança que eu sou perfeito, mas eu preciso dar comandos por meio da estrutura do meu corpo. E a estrutura do corpo, que é a coluna por onde passa os comandos para os membros inferiores, né? É representada por quem? Pela liderança. Se uma liderança cair, o resto fracassa. Vira um desajuste tão grande no corpo que a gente fica assim passado e aí a gente fala assim, Satanás entrou agora com tudo na igreja para derrubar. Não foi Satanás, não. Às vezes fomos nós mesmos que nos desequilibramos, tiramos o foco de quem é devido o nosso foco e colocamos o nosso foco em outra coisa. E devido ter focado nos meus interesses, e devido ter focado naquilo que eu quero almejar, reino de Deus, não é para meu engrandecimento, não é para os meus interesses, não é para eu enricar, não é. O reino de Deus é totalmente diferente. Quem conduzir uma igreja pensando em enriquecer, eu vou já lembrar, porque isso é para lembrar. Amanhã a gente cai duro
e vai ser sepultado pelos membros, e tudo que a gente quis conquistar por interesse próprio vai ficar aqui. E vai ser outra liderança que vai conduzir. Porque a igreja tem dono, a igreja é a noiva, e a noiva tem um noivo, não tem vários noivos. A igreja só tem um noivo. Então, quando esse noivo dá os comandos têm que passar pela estrutura do corpo. A estrutura do corpo é a liderança. A coluna do corpo é a liderança. Por isso que às vezes os membros estão tudo atrofiado. Sabe, é um desequilíbrio total. Nunca se houve tanto desequilíbrio na igreja do Senhor Jesus, que está sendo preparada para ir ao encontro dele, como nos tempos atuais. Por quê? Porque a liderança vive buscando interesses pessoais e não visando a promoção, o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Quando nós deixamos de focar nos nossos interesses e nós focamos no que Deus quer, automaticamente aquilo que a gente almeja da parte de Deus materialmente falando, vai vir, gente. Vai vir. Porque Ele é o dono da bênção. É Ele quem abençoa. É Ele quem coloca o desejo no coração da igreja de entregar dízimo, de entregar oferta, de fazer voto, enfim, de abençoar, de dar oferta alçada, de abençoar o reino de Deus. É Ele que controla todas essas coisas, não é a gente. Então, quando a gente tira o foco dele para poder trazer para o nosso foco, para os nossos interesses, aí dá ruim. Dá ruim porque ele não deixa por muito tempo a igreja dele, por mais bebê que ela seja na fé. É uma das primeiras coisas que eu vejo Deus dando para a igreja, é discernimento. Discernimento para a igreja. Então, quando a igreja percebe que a liderança está focada nos interesses dela e não nos interesses do céu, ela mesma vai se dispersando, sabe? Vai saindo. Porque é o Senhor quem mantém reunido. É o Senhor quem dá o maná do céu. É o Senhor quem dá a provisão para o pastor, para a liderança cuidar das ovelhas. E ai de nós se não fosse o Senhor que nos desse essa provisão, porque de nós mesmos a gente não tem nada. E eu sei que essa palavra não vai agradar a muitos, mas eu não estou aqui para agradar a liderança, porque eu também faço parte dela. Mas antes de fazer parte de uma liderança do Senhor aqui na terra, eu faço parte de um reino e eu vou prestar contas para o dono desse reino. E eu não estou muito interessada em fazer vontades, sabe, e de encontrar interesses humanos, não. Eu estou interessada em fazer a vontade do Senhor aqui na terra, né? E que todos peçam para Deus isso. Senhor, que não haja outro sentimento dentro de mim, sabe? Que não seja o crescimento do teu reino, sem nenhum tipo de interesse que não seja vindo do teu coração. Sabe o que eu acho lindo, gente? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, minha vizinha, e eu falando para ela que muitas pessoas que estão na liderança não têm essa visão, não entendem isso. Parece que Satanás cegam elas, sabe? Como que Deus trabalhava lá no Antigo Testamento? Né, irmã Alain? A gente vê lá no Antigo Testamento como que Deus trabalhava. E Deus, ele separou uma tribo de levita, da tribo de Levi, para servir nos átrios do Senhor, no tabernáculo. Uma tribo sacerdotal, para servir ao Senhor. Para todas as outras tribos, ele deu um pedaço de terra como herança, para eles cultivarem, para eles se virarem. Enfim, trabalharem na terra. Para cada um ele deu uma herança. Mas para a tribo de Levi, ele não deu terra. Ele deixou essa tribo totalmente na dependência. Deus, ele é muito estrategista, ele é muito inteligente, ele sabe muito bem como nos trazer para o centro da vontade dele, quando ele quer. Então, o que ele fez? Ele pôs essa tribo sacerdotal para cuidar do tabernáculo, e essa tribo era encarregada de manter a vida espiritual das outras tribos. O sacerdócio foi levantado para isso, para ensinar a lei, para meditar na lei,
para inculcar a lei na mente do povo, para ensinar, para pôr o povo, direcionar o povo para o caminho certo. Então, o que acontecia? Era uma troca de honras. Uma troca de honras. É o que Deus faz com a gente nos dias de hoje, mas muitos não estão atentos para isso. Então, os levitas ficavam encarregados da parte espiritual do povo. Uma tribo só conduzia as demais, no sentido espiritual. Então, se essa tribo desenvolvesse o trabalho, desenvolvesse de conformidade com os céus, as tribos daqui eram abençoadas, sabe? Eram abençoadas. E as bênçãos que Deus derramava sobre as outras tribos, automaticamente vinha para a tribo de Levi. Porque quando a lei era ensinada para as tribos, para os outros, para os que estavam ali ao redor, eles seguiam a Deus da forma que Deus queria que eles seguissem. Então, quando eles obedeciam ao Senhor, como consequência dessa obediência, Deus derramava bênçãos por meio da agricultura, da colheita, por meio da agropecuária, por meio do que Deus deu para eles desenvolverem lá na herança que foi dada para eles. Então, Deus instituiu o dízimo, os 10% de tudo que eles cultivassem. Olha como Deus é tremendo. Ele instituiu como forma de temer a Deus. Hoje eu vejo como temor, como gratidão, enfim, como fidelidade, eu vejo isso. Então, o que acontecia? O sacerdócio se encarregava de apresentar a lei, de conduzir o povo diante de Deus. O povo obedecia. Como consequência dessa obediência, Deus derramava a bênção sobre as tribos. As tribos sendo abençoadas, 10% de todas as tribos vinha para o tabernáculo, para o sustento dos sacerdócios. Lembra que os sacerdócios não tinham terra para plantar, para cultivar, para criar animais? Não tinha. Eles viviam do que vinha daqui, das tribos. Então, quando as tribos obedeciam o que foi ensinado pelo sacerdócio, então o sacerdócio também automaticamente era abençoado, porque eles eram obedientes, tementes a Deus, traziam os dízimos, as ofertas, sabe, no culto das primícias, enfim, tinha várias celebrações. Deus desenvolveu cada celebração, festa lá de celebração, e o povo não apresentava de mão vazia, eles se apresentavam diante de Deus ofertando alguma coisa. Por isso que eu digo, o culto não é para a gente receber, é para a gente ofertar. O que a gente recebe é consequência daquilo que a gente entregou. Então o povo vinha trazer os 10% o dízimo para a tribo de Levi, e ali Deus exigia, como obediência dos sacerdotes, que 10% do que entrou de todas as tribos ali para a tribo de Levi, teria que ser tirado 10% para ele também. Não era só as tribos que tinham que ser fiéis, não. Os sacerdotes que serviam no tabernáculo tinham que tirar 10% de tudo que entrou nas tribos e ofertar diante do Senhor. Então veja bem que havia uma sincronia. Ao que a gente estava comentando, a gente observa o quê? A gente observa, a gente observa que a tribo de Levi, ela tinha uma incumbência que era de conduzir as tribos de Israel à perfeita vontade de Deus, e o povo trilhando rumo à perfeita vontade de Deus, a bênção do Senhor vinha sobre as tribos sendo abençoadas, elas abençoariam o sacerdócio, e o sacerdócio continuava fazendo o serviço, a parte espiritual, a parte sacerdotal. Então, veja bem que as coisas do Antigo Testamento é para trazer reflexões para a gente que vive na dispensação da graça. Digamos que a liderança da igreja atual, vamos fazer um paralelo aqui. A liderança da igreja atual foi chamada como sacerdócios para poder conduzir o corpo de Cristo para a eternidade.
conduzir em obediência à palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é ministrada do jeito que ela é, sem mistura, o povo de Deus vai viver em temor e obediência. E vivendo em temor e obediência, a bênção do Senhor virá sobre o povo dele, sobre as tribos. Ou seja, sobre as igrejas, sobre os ministérios. A bênção do Senhor virá. E a bênção do Senhor vindo sobre a igreja do Senhor, o sacerdócio também vai ser abençoado, gente. Então o sacerdócio não precisa ser avarento, não precisa ser, sabe? Tem uma outra palavrinha que não é avarento, bem avarento. É uma outra palavra que me fugiu agora da minha memória. Sabe, que vive focado nos seus interesses próprios. Quem Deus chamou não pode viver focado nos seus interesses próprios, porque vai viver debaixo de bordoada, até entender que o propósito é viver focado no que Deus quer e não nos nossos interesses. Quando nós deixamos os interesses de Deus de lado para poder focar nos nossos interesses, como diz a turminha aí fora, a juventude, a casa cai. A casa cai. Há uma necessidade muito grande da gente prestar atenção nisso, para a gente não apanhar tanto. Quando eu vivo focado no interesse de Cristo, em aperfeiçoar a igreja, automaticamente eu vou conduzir uma igreja temente e obediente. E uma igreja temente e obediente, igual as tribos de Israel, lá ao redor do tabernáculo, ela vai ser abençoadíssima. E se a igreja for abençoadíssima, o sacerdócio também será abençoadíssimo. Porque Deus não vai abençoar a igreja e deixar o sacerdote descoberto. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Se a liderança vive de acordo com a vontade de Deus, se ela preserva, ela luta pelos interesses, pela causa do reino, o dono do reino se interessa em abençoar quem está conduzindo o reino dele aqui na terra, quem está governando, quem está administrando. Agora, se a gente administrar do nosso jeito, sabe, visando o lucro aqui na terra, logo, logo ele está nos recolhendo, santificando, nos levando da terra e colocando outro no nosso lugar para nos ensinar. E ensinar quem está ao redor que o foco dele é o crescimento quantitativo, mas também qualitativo. Sabe? É qualidade no reino. Deus quer da liderança uma preparação da noiva para encontrar com o noivo. Eu volto a dizer aqui pelo Espírito de Deus. Deus não quer, Jesus não quer receber igreja arranhada. Jesus não quer receber igreja ferida. Jesus não quer receber igreja descabelada. Jesus não quer receber igreja sem vestes de noiva. Sem vestes nupciais. É muito sério isso. Nós precisamos tomar muito cuidado. É um alerta da parte de Deus para as nossas vidas. Né? A primeira coisa que nós temos que entender, nós somos porta-voz de Deus aqui na terra. Eu costumo sempre exemplificar assim, sabe? Existe os céus, a fonte maior. E nós somos o conduíte por onde passam os fios da eletricidade. Nós somos apenas o conduíte por onde passam os condutores dos comandos do céu. E aí ele nos usa como microfone. O microfone ele só tem utilidade se ele estiver ligado a uma fonte. Se alguém desligar a fonte, o microfone não funciona de jeito nenhum. A mesma coisa é a liderança da igreja do Senhor. Se estiver ligado na fonte maior, que é Cristo, preocupada com os interesses da igreja, preocupada com os interesses do reino de Deus, vai continuar falando. Vai continuar tendo comando do céu, vai continuar tendo mensagem para poder conduzir a igreja conforme a vontade dele. Agora, se a gente parar de dar ouvido aos comandos dele e focar no nosso umbigo, nos nossos interesses, aí o microfone vai ser desligado da fonte. Deus desliga para poder ver o que a gente pode fazer sem ele. Deixa a igreja
sobre os nossos cuidados. E aí é onde vira aquela parafernália, aquela confusão, o espírito da confusão, da contenda do ser humano, sabe, da natureza terrena, da natureza, sabe, pecaminosa, começa a proliferar dentro da igreja. Sabe, porque quando Deus sai do cenário, vira confusão. Quando Deus, a fonte maior, se desconecta, tira o microfone da fonte, então a gente perece. Então que nós venhamos tomar o cuidado nessa tarde. Sabe, que nós venhamos pegar essa palavra para dentro de nós. Eu peguei a minha parte, sabe? Peguei a minha parte. Eu tenho que entender que o reino, já fala reino de quem? Do homem? Não, é o reino de Deus. O reino do homem, Deus não tem parte com o reino de homem. Ainda mais homem interesseiro. Deus tem parte com o reino dele. E quando a gente obedece aos comandos do reino, do dono do reino, automaticamente, tanto os que estão sobre os nossos cuidados, como nós que estamos sobre os cuidados dele, vai ser beneficiado. Todos vão ser beneficiados quando nós entrarmos debaixo dos comandos dele. Viver de acordo com o interesse dele. Focado no que ele quer que a gente faça. Sabe? Estratégia desce do céu para o crescimento, para a edificação, para o aperfeiçoamento da igreja dele aqui na terra. Às vezes a gente observa algumas, sabe, situações e parece que as pessoas não estão conduzindo ovelhas, estão conduzindo cavalos na cocheira, sabe? E o Senhor, ele tem ovelhas, ele não tem cabritos, ele não tem cavalos, ele tem ovelha. E essas ovelhas precisam se comportar como ovelhas. Mas a ovelha não aprende a se comportar se não ensiná-la. É preciso que haja, que os pastores, que a liderança, prepare a ovelha para ser ovelha. Pode até chegar como cabrito, mas Deus é poderoso para transformar em ovelha por meio da palavra. Então que fique essa palavra para o nosso coração nessa tarde. Que nós venhamos tomar cuidado. A palavra de resumo dessa mensagem que Deus me deu nessa tarde é cuidado com a noiva, porque a noiva tem um noivo e o noivo é ciumento. O noivo tem cuidado, o noivo tem zelo. Do mesmo jeito que ele cuida, nos mínimos detalhes da liderança, ele tem um apreço grande pela noiva dele que está sendo cuidado pela liderança. E a liderança, a estrutura maior do corpo, não pode estar trincada, não pode estar quebrada, não pode estar torta, desnivelada, porque se estiver desnivelada, vai comprometer os membros, vai atrofiar os membros, vai causar problema nos membros. Então Deus quer uma estrutura perfeita, alinhada ao cabeça, para que a membrazia tenha saúde, tá bom? Essa palavra que Deus me deu para os nossos corações. E eu vou tentar juntar esse vídeo agora com o que ficou com o primeiro, para poder ficar em um só, tá bom? Que Deus abençoe vocês, ore por mim, eu preciso muito das orações de vocês. Continue orando por mim, que eu estarei orando por vocês. Eu oro pelo público que me acompanha, gente. Eu peço todos os dias a Deus para poder cuidar de vocês. E eu preciso que vocês orem para Deus cuidar de mim também. Porque eu não quero ser dirigida por interesses humanos. Eu quero ser dirigida, sabe, pela vontade do dono do reino. Então, fica essa palavra para o nosso coração. Um beijo no coração de vocês. Hoje nós estamos quinta, amanhã já é sexta. Que vocês tenham um final de semana abençoado por Deus, sabe? Que a paz que excede todo entendimento humano esteja com vocês. Seja qual for o processo que vocês estiverem passando, saiba que o Senhor cuida de vocês. Até nas coisas mais doidas que acontecem nas nossas vidas, Deus tem um controle na palma da sua mão. E em tudo Ele tem propósito. Não se desespera, sabe? Confia nele.
O Senhor tem o domínio de todas as coisas. Nem sempre a gente está no momento melhor da nossa vida. E aí, quando a gente passa esse momento difícil, Deus está conversando com alguém aqui. Quando a gente passa esse momento difícil, que a gente chega lá na frente, a gente fala, meu Deus, aquele momento que eu achei tão difícil, aquele processo tão precário, foi o que mais me ensinou. Foi o que mais me ensinou a crescer. Foi o que mais me aproximou do Senhor. Se não fosse aquele processo lá, Deus, eu não estaria tão perto do Senhor hoje. Sabe? Então entenda isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E finalizando aqui, Deus ele sempre vai usar a liderança para poder trazer as aulas teóricas para sua igreja. Guarda isso. Para trazer as aulas teóricas. Para você colocar em prática. Transformar essa aula teórica em praticidade. Porque não adianta a gente ter teoria e não ter praticidade. Então Deus nos dá os comandos dele por meio das aulas teóricas, usando a sua liderança para poder conduzir o seu povo. Essa é a aula teórica. E depois a gente coloca em prática. E aí ele vem com a avaliação, que são as provas, para poder a gente dar um retorno para ele, daquilo que a gente aprendeu do teórico que ele mandou nos ensinar. Então nós precisamos estar atentos naquilo que Deus falou. Deus não usou a irmã, a pastora Luciete, a irmã Luciete, por acaso para jogar a conversa ao vento. Não, ele está direcionando alguém. Ele está alertando alguém para poder não ser preciso passar. Para a hora que ele passar pela prova, ter um retorno, ter um feedback. Meu filho, o que foi que tu aprendeu com aquilo que eu mandei para poder você aprender na aula teórica? Aí na hora da prova a gente diz, não, eu aprendi com o pastor fulano, com o profeta, eu aprendi com o mestre, eu aprendi com o evangelista, eu aprendi. Então eu vou pôr em prática agora na hora da prova. E aí quando você dá um retorno, você é aprovado e Deus não te prova mais naquela área porque você foi aprovado. Então todas as mensagens que Deus enviar, preste atenção. Coma, faça igual o cabrito. O cabrito, sabe? Ele mastiga e ele engole. Ele pega aqui, ó, e vai engolindo, a gente fala, meu Deus, vai morrer engasgado. Mas daí, ele abastece o estômago dele e ele passa a noite ruminando. Ai, pastor, coisa nojenta, como que é isso? Ele começa a regurgitar. As crianças não gorfam? É assim que as mães falam, né? As crianças gorfam. Só que o cabrito, ele rumina. Ele volta do estômago para a boca e ele vai ruminando. Então eu sempre falo para o povo de Deus, aprenda a engolir a palavra de Deus e ruminar. Tá? A hora que for a hora da prova, você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Aprendeu, ruminou, colocou em prática. Aprendeu, ruminou, colocou em prática. Com Deus funciona assim. Ou então a gente... Por que tem provas que a gente passa 2, 3 vezes e a gente fica, meu Deus, eu não saio dessa prova. Eu fico sempre estou nessa prova. O que há de errado? Eu preciso ser aprovado. Então tem alguma coisa lá que você não aprendeu e que você não está colocando em prática. Começa a prestar atenção nas aulas teóricas, que quando chegar a hora de você ser avaliado, você colocar em prática o que você aprendeu, vai ser assim. E a nota vai ser 10. É isso que eu desejo para você. Tem que ser assim, no mínimo, 8 a 10, né? Para o professor, a nota satisfatória é entre 8 e 10. Não pode ser menos do que isso. Ai, gente, estou falando isso porque eu sou pedagoga, né? Mas, enfim, um beijo no coração de vocês. Que vocês sejam abençoados com todas as famílias representadas aqui por vocês. Tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração.